A paz de Deus a todas as nações do mundo. Hoje eu, Sandro Pedro, aqui no canal Eclesiastes 11:5, nesse dia 30 de agosto de 2025, sendo que amanhã será o último dia do mês de agosto, dia 31 de agosto de 2025. Hoje, para falar as vezes que Jesus falou sobre algum valor em moedas. Assim como vocês sabem, em alguns vídeos anteriores, eu, Pedro, usando a moeda de 25 centavos, simbolizando todos os reis da terra, porque a moeda de 25 centavos do Brasil tem o rosto na efígie do primeiro presidente do Brasil e também simbolizando Jeremias 25, quando Deus entrar em juízo contra todos os presidentes da terra. Então, ali em Mateus, capítulo 5, versículos de 25 a 26. O Messias Jesus diz: Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos ler então. Ali no livro que eu ganhei da minha esposa esse ano de presente, o livro Café com Deus. Então, continuando nesse vídeo de 30 de agosto de 2025, esse livro Café com Deus, Pai, hoje no dia 30 de agosto está João capítulo 3, versículo 8, onde diz: O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Hoje na cidade de Joinville, nesse dia 30 de agosto de 2025, Deus fazendo um pouco de vento e lindas nuvens. E agora, com essa Bíblia aqui que eu ganhei da minha esposa, que tem um leão na capa, Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 22. O imposto devido a César. Lembrando que o Papa Gregório XIII foi o que tirou esse calendário de Júlio César e colocou o calendário gregoriano. No ano de 1582, se o Pedro não estou enganado. Ali em Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 22 diz: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos como com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixaram-o e se retiraram. E agora, na Bíblia, na Sagrada Escritura, as palavras do Messias Jesus em Mateus capítulo 17, versículos de 24 a 27. Jesus paga o tributo.
Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre o imposto do templo? Respondeu ele: Sim. E entrando em casa, Jesus antecipou-se, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: Dos estranhos. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, joga o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Pague-a e pague o imposto por mim e por ti. E também, na capa desse canal que o Pedro fiz desde 26 de abril de 2022, quando Deus pôs em meu coração de criar esse canal Eclesiastes 11:5 com Sandro Pedro, 26 de abril foi o dia da primeira missa pagã católica no Brasil, na Bahia. No dia 26 de abril de 1500. Então, Deus me pôs no coração em 26 de abril de 2022 criar esse canal. E está nessa capa desse canal Mateus capítulo 10, versículo 29, aonde o mestre Messias Jesus disse: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai morto no chão, sem o consentimento de vosso Pai que está nos céus. Esses foram os capítulos que Deus pôs em meu coração desse dia 30 de agosto de 2025, ler as palavras do Messias Jesus a respeito de algum valor numérico em centavos ou em dinheiro aqui na terra. Onde também o próprio Jesus, quando falou dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, também Jesus usou o exemplo do rosto de César que estava na efígie da moeda. Como vocês viram já em vídeos anteriores, eu, Pedro, usando a moeda de 25 centavos do Brasil, onde tem a efígie do rosto do primeiro presidente do Brasil, simbolizando todos os presidentes da terra, e também Jeremias 25, onde Deus fala que entrará em juízo contra todos os presidentes da terra e contra todos aqueles que não quiserem seguir Jesus como Messias e único Salvador e caminho para chegar a Deus. E continuando esse vídeo, nesse dia 31 de agosto de... Me perdoe, hoje não é dia 31. Continuando esse vídeo, nesse dia 30 de agosto de 2025, eu, Pedro, aqui com essa bússola. Uma vez foi bastante útil, quando eu, Pedro, peguei o ônibus errado aqui na cidade de Joinville, através da bússola, consegui achar o caminho de uma rua principal e voltar a pé até a empresa onde eu trabalho como operador de empilhadeira. Essa bússola aqui eu, Pedro, comprei para simbolismo, para esse fim dos tempos, onde a bússola não tem apenas 4 direções, ela tem 32 direções. Lembrando também do reinado do bode de Daniel 8, que Deus diz que é as nações da OTAN, que são 32 nações fortemente armadas, que é o bode de Daniel 8, fazendo parte do 4º e último reino da terra do mal. O último reino do mal na terra, o bode de Daniel 8, as nações da OTAN, as 32 nações da OTAN. E não esquecendo também que quando fazia, olhando pela Sagrada Escritura, quando fazia 3 anos que Israel não guerreava contra a Síria, o rei de Judá, Josafá, junto com o rei de Israel, Acabe, foram invadir ali um lugar ali em Israel, Ramoth Gileade, se eu não me engano,
sendo que quando o rei da Síria mandou ir atrás de Acabe para o matar, rei Acabe, o rei de Israel, o rei da Síria mandou 32 comandantes da Síria para matar o rei de Israel, Acabe. Daí, quando os 32 comandantes viram que Josafá, vestido com vestes reais, não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo e foram atrás do rei de Israel, Acabe, sendo que um soldado da Síria pegou, lançou uma flecha para o alto na direção do exército de Israel, às cegas, sem alvo algum, e Deus permitiu que essa flecha acertasse o rei de Israel, Acabe, que estava disfarçado no meio do exército, e o rei Acabe morreu. E essa aqui são as 7 moedas, que eu, Pedro, comprei de 25 centavos do Brasil. Comprei essas 7 moedas de 25 centavos por R$7, para simbolizar esse fim dos tempos, sendo que essas moedas vão do ano de 2001 até o ano 2024. Tem moedas de 2001 até 2024 que simbolizam exatamente 23 anos. Quando o profeta Jeremias estava profetizando as palavras de Deus, o profeta Jeremias falou as palavras de Deus 23 anos. E as palavras de Deus contra todos os presidentes da terra está em Jeremias capítulo 25. E que Deus abençoe a todas as nações da terra e até o próximo vídeo. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis criar guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não posso ir contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou. Todo crente tem valor, pregador ou lavrador. A liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito.